Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos ao podcast O Talento Não Tem Idade, uma série de conversas promovidas pela plataforma 55+, uma plataforma que presta serviços realizados por pessoas com mais de 55 anos, com muita qualidade e com muita experiência. Se quiserem saber mais, vão a 55mais.pt. A nossa jornada já conta algumas histórias e para este podcast de hoje eu resolvi convidar alguém que já viveu muitas vidas, é uma grande atriz com um currículo invejável, já lá vamos aos detalhes. Bem-vinda, Márcia Breia. Muito obrigada. Muito bem-vinda. Já me estou a babar. Não, mas é verdade, e eu vou fazer aqui um pequeno enquadramento, apesar de que dispensa grandes introduções, mas de facto a Márcia é uma grande atriz de teatro, cinema e televisão. Nasceu em Lisboa e cedo foi para o Porto, começou por estudar Química, mas a Química teve-a verdadeiramente, foi com o teatro. Eu digo sempre que é para bem da Química, não pode ter. Exatamente. Na década de 60 já se iniciava no novo Teatro Experimental do Porto e nunca deixou de atuar até hoje. Em 75 regressou a Lisboa e depois fez história como atriz do elenco fixo do Teatro Cornucópia, o mítico Teatro Cornucópia. Subiu ao palco em mais de 80 peças. Eu na televisão já nem vos conto, é começar no Zé Gata, passar pela Terceira Brava e por aí fora também até aos dias de hoje. E também no cinema o currículo é impressionante. Paulo Rocha, João Botelho, Fernando Lopes, João Canis, para nomear alguns cineastas nacionais de renome, mas também há estrangeiros neste currículo. E continua no ativo. Márcia, eu tenho uma grande admiração e uma grande estima por si. Muito obrigada. E pelo seu talento, com certeza, mas também pela longevidade da sua carreira, que conta mais de 5 décadas. Que susto. Pensei que ia ser pela minha longevidade, porque... Essa também, pois com certeza. Mas não convinha, que é para ver se ainda consigo mais contratos. Quando a malta chega ali a certos sítios, não sei porque emperra. Porque que emperra? Bem, já lá vamos. Márcia, podendo um ator, não se aposenta? Toda a gente já percebeu que uma coisa é ter 30 anos, outra coisa é ter 80, não é? Claro. E a malta tropeça muito mais nos 80, não vê os degraus. Mas não é só por isso, mas de qualquer maneira também somos muito ajudados, porque de um modo geral, quando se começa a ficar mais velho e algumas vezes com razão, mas há que ter paciência e há que ensinar como é que se faz para não se escorregar. Como ninguém ensina e como o que conta são minutos, não é propriamente o que se faz, mas a minutagem é para despachar. Portanto, quem não anda com a bicicleta bem, tem que encostar, mudar de transporte. Mas é uma profissão na qual a idade tem valor, é um ganho. Um ator mais velho, uma afirmação, mas pode ser contestada. Eu sei que você gosta de contestar. Um ator mais velho tem mais experiência, sabe mais, entrega de forma mais eficiente. Mas isso é uma coisa muito engraçada, porque ainda outro dia estava a falar com uma das meninas da minha novela atual e há papéis que não se podem entregar por muito talento que a pessoa que o vai receber tenha. Às vezes é muito difícil da pessoa perceber que o que tem que fazer e dizer é uma coisa para mais tarde, porque a nossa experiência de vida conta. Uma coisa é interpretar um acontecimento se passou com os 40 anos, outra coisa é interpretar esse mesmo acontecimento com 60. E então, ao contrário, se deres a uma pessoa de 20 e poucos anos um papel cheio de introspeção, cheio de ses, às vezes é muito complicado, e não é porque a pessoa não tenha talento, falta-lhe vida, falta-lhe experiência, não é? Falta-lhe sentir as dores. Não é mas eu insisto, não é porque as pessoas muitas vezes não tenham talento, porque isso acho injusto. Claro. Há miúdas que fazem coisas maravilhosas, com quem eu tenho trabalhado de várias faixas etárias até aos 40, e no entanto são pessoas com muito talento, só que não sei, ou têm qualquer coisa de especial que lhes permite transformar um discurso banal numa coisa que vem de dentro. Há muitos aspectos curiosos a abordar, mas outro aspecto curioso tem a ver com o facto de a Márcia já viveu várias vidas. E é verdade.
E Os gatos. não só, como os gatos, mais do que os gatos, aliás, não só através dos seus personagens, mas também através de ter vivido nesta vida como atriz diferentes situações. Porque não foi, com certeza, o mesmo período na cornucópia. Trabalhava-se de uma maneira, em televisão trabalha-se de outra, e no cinema igualmente. Sim, mas na cornucópia marcou-me de tal maneira que ainda hoje eu sinto, quando estou noutro ambiente de trabalho artístico, digamos assim, um bocadinho sidónio dizer isto, mas é verdade, eu tenho uma tendência enorme para corrigir, Para encenar, para dirigir. não para ensinar, acho que ninguém tinha paixão. Perdi a paciência com a maior parte das pessoas. Não, para ensinar não tenho, mas uma coisa qualquer que eu sempre senti, é uma coisa que vem de dentro e que não tem explicação. E faz-me muita impressão que se reduza tudo à mesma coisa. E eu aprendi isso na cornucópia. Porque eu também tinha esse defeito quando comecei, se calhar, nos primeiros tempos, de pensar, estou no palco e tal, aquela satisfação pessoal. Isso acabei por começar a pegar nisso e a fazer uma espécie de patê, de patê das coisas que vêm cá de dentro e que eu própria, se calhar, muitas vezes nem sabia que as tinha. Porque uma coisa é imitares uma coisa, outra coisa é de repente sentes que aquilo que vais dizer nunca dirias, mas vais dizer. O que é que diria que aprendeu? Nas várias fases da vida, sendo nova, ouvindo os mais velhos. Há uma parte ridícula da minha vida, mas que eu ainda continuo a achar muita graça. Eu tinha aí os meus 6, 7 anos, resolvi decorar peças. E onde é que elas estavam? Eram do meu pai, da minha irmã e assim. Então nunca mais me esqueço. Decorava textos assim, mas gostava muito e ria-me que nem uma perdida. Havia um deles que era de um senhor que não me recordo o nome, que era um escritor, um dramaturgo português, que se chamava O Pinto Calçudo, a peça, e eu sabia aquilo tudo de cor. E o que eu me ria das coisas que eu própria dizia. Isto foi para mim sempre uma espécie de tu se calhar vais conseguir, E por exemplo, lembro-me que, vocês não sabem, vocês são todos muito novos, mas havia uma lei, a maior parte das pessoas não podiam, os miúdos não podiam ir para os teatros, nem nada disso. Houve uma altura em que era porta aberta e entrar a mãe, entrar a cunhada e o tio, a criancinha, e isto e não sei o quê. Mas depois passou a haver uma espécie de regulamentação de idades. Lá está que eu fui uma das primeiras que fui à regulamentação da idade, mas não vais acreditar. Bateu a trava ou passou? Não, eu passei. E não é só isso. Cantava sozinha, baixinho. Eu ainda me lembro de uma das canções de uma revista, porque eu tinha paixão da revista. Sempre tive. Nunca consegui fazer nenhuma. O Tiago Praga já trouxe uma alternativa a uma revista onde a Márcia ficava muito bem. No mercado eu adorei fazer. Não é? Diga-se de passagem. Não é isso. A revista era uma coisa que a mim saía-me, sabes? Era assim, as tiradas das revistas e das peças cómicas e tudo isso era uma coisa que para mim era maravilhoso. Portanto, pronto, mas eu tinha que estudar e o meu pai nesse aspecto teve uma grande influência. Ele queria que eu fizesse mais coisas na vida, mas nunca me proibiu de seguir aquilo que eu gostava. Nunca. E havia um certo orgulho dele por saber que eu tinha uma aptidão que não era só casar e ter meninos e não sei mais. Que era para ter um universo. Além do doméstico, da maternidade, o convencional daquela época. A maior burguesona, a mais... vai casar, vai ter menino, tem que ter. A vida das mulheres é assim. Mas fez isso tudo. Não foi por causa disso. Não deixou de fazer trabalhando. Porque uma coisa é uma pessoa... trabalhando sim. E foi muito duro. Eu tinha uma filha já com 3 anos. Que uma vez subiu no palco e ninguém deu por ela. Estávamos em plena representação e vê-se uma criancinha com o rabito e a fralda por trás a passar assim dentro do cenário.
com o Luís Miguel assim esburacado. Onde é que ela estava? Estava na plateia, sei lá onde é que foram buscar. Sei que ela atravessou o palco todo a cornucópia devagarinho para passar para o lado de lá. Isso para mim é uma das imagens mais caricatas que eu tenho, mas que eu adorei ao mesmo tempo. É uma boa memória. Já perguntou à Verónica se a marcou ter andado os bastidores do teatro desde menina? Sim. Aí ela adormecia no camarim, eu comprei um colchãozinho de borracha, e ela dormia no camarim, e o Zé Valente, que era o contra-regra, quando ela havia uma agitação, que ela não podia fazer barulho, não é? Ia pegar nela ao colo e andava a passeá-la pelo teatro mental. Isso é fantástico. Há duas coisas dessas, relacionar com momentos, mãe, Sim. as minhas obras artísticas e as minhas obras artísticas que são as minhas filhas. Ainda tenho isso muito presente. O dia em que eu pela primeira vez, por exemplo, já as minhas filhas uma vez fizeram figurações. Mas nenhuma das duas enverdou pelo caminho da representação. Não, só tentaram. A mais nova, a Sara, fez uma novela. Que o Zé Eduardo Muniz tinha convidado e ela fez. Porque não é por me gabar, não sei o que é que ela sai, eu já andei a ver estudar a genealogia toda, mas aquela é tão bonita. Ai não. Então e você? Mas a Márcia é uma mulher muito bonita. Portanto, sai a família. Até porque nós temos muito o hábito de dizer ela quando era nova era tão bonita. É verdade. E então? Toda a gente quando disse somos isso. velhos? Perdemos a beleza no caminho pela estrada? Não, é só porque as pessoas não sabem reconhecer alguma beleza que existe nos velhos, que não é a beleza do nariz assim, do nariz assado, das mamocas que baixam lá em cima porque se mutilam todas, porque não sei, não posso com essas coisas. Não, é outra coisa, lá está. É aquilo que tu conseguiste armazenar, sai. Claro está que também não é assim tudo tão lindo como isso, porque sai conforme o teu grau de aceitação da sociedade tens e como te mexes nela. Porque uma pessoa, coitada, que não tem qualquer horizonte, que não tem... Eu lembro, a minha mãe não sabia ler nem escrever. Diz-me lá, uns anos depois, já na velhice, o que é que ela podia Almejar. Nada, não é? Portanto, o que eu acho é que as pessoas são muito... Cuida-se muito pouco das pessoas a partir de certa altura. Muito pouco. E não é o cuidar para lhe dar remédios só. A Márcia está com 79, mas faz vida, a mesma vida que fazia aos 50, profissionalmente ativa. Às vezes com um bocadinho de ferrugem, mas faço. E esse é talvez um dos motivos porque a longevidade, este ar saudável, já me vai dizer se tem dores, mas esse ar saudável vem também daí? Dessa continuidade? Penso que vem, e eu desculpei a minha presunção, por força. Penso que vem do meu sentido de humor e do meu sentido cómico da vida. Eu às vezes vou às compras lá no meu bairro, ia ao balcão comprar qualquer coisa e está sempre alguma pessoa, sobretudo mulheres, que me faz tristeza isto, não devia ser assim. Então como é que está a dona Almerinda, Joaquina, Andróssi? Já não consigo. Eu não sou capaz de ter esse discurso. No entanto, meu Deus, às vezes tenho dores, porque eu ultimamente dei um estafermo de uma queda, numa prenda que tivemos lá em casa, foi um cão. O cão emaranhou-se na minha perna, eu emaranhei-me no jardim, aquilo foi, fiquei com o braço direito para a direita e com o resto do corpo para a esquerda, não conseguia mexer. Sério. Doia-me para caralho. Acho que eu estou a rir, mas eu estou a pensar, há idades melhores para ter uma queda. Ainda por cima no meio da pedraria, porque o meu jardim, dado à falta de tempo, não ficou completamente acabado. Portanto, foge como diabo da cruz deste discurso da desgraça, do pobrezinho, do coitadinho. Em casa já maturam. Do velhinho, não é? Tudo com o inho. Mas realmente há velhinhos. Pois há. Qual é que diria que é a sua idade biológica? Acha que está com saúde de 50? Não, tenho já umas mazelas e muita ferrugem. Sim, mas tem menos anos do que sim, não é? Sempre. E a parte mais, às vezes, mais difícil durante a minha vida normal, agora,
Nesta fase, nesta idade que estou, custa às vezes mais aceitar são algumas irritações que tanto o ambiente como a vida me causam. Fico muito mal disposta com certas coisas e apetece-me escacarar tudo, mas não posso, porque é feio. Mas também nunca foi de ficar sentadinha no seu lugar sem se manifestar e sem se revelar. Portanto, é de acordo com aquilo que já é a sua gênese, não é? A perda de memória... A perda de memória é um dos grandes temores do avançar da idade para todos nós. E sobretudo para os atores. E sobretudo para os atores. Mas também os atores exercitam diariamente a memória, de maneira que o cidadão não faz, não é? Mas exercitar a memória não é aquela coisa de... está a fazer uma coisa e pronto, exercitar a memória porque está a fazer um texto, não sei o quê. Às vezes queremos exercitar a memória, às vezes sabemos tudo o que temos que dizer e de repente é como se ficasse tudo noutro sítio e a gente não consegue chegar lá. Mas isso tem a ver com... Tem a ver com a idade também. Tem a ver com a idade também. E é preciso assumir. E não ter medo desse vazio. Não ter medo e ser rodeado de pessoas que, de um modo geral, entendem perfeitamente a idade dos outros, porque isso é fundamental. Eu e perdoem-me, não sei se há coisas sempre boas e más numa atitude. Eu nesta novela que estou agora a fazer, eu disse e vou dizer, e eu penso que até é um miminho que eu lhes dou. A equipe com que eu trabalho normalmente é 5 estrelas. 5 estrelas, as pessoas. E têm os seus problemas, nem quero dizer, faço futurologia, sei lá o que é que... Mas de qualquer maneira sinto-me extremamente acarinhada pela maior parte das pessoas. Apetece ir. Pior, quando tenho folgas, era o meu caso hoje. Foi por um bom motivo. Foi por um bom motivo. Ou sempre. Não. Quando tenho uma folga e tal, pronto. Mas, e quando são, por exemplo, 3 dias, eu já sei que não vou fazer nada. Tudo bem, que eu fico encantado. Que amanhã posso mexer nisto e estar naquilo e fazer aquilo. E ao segundo dia começo a perceber que uma das irritações que eu estou a ter é a inércia. É estar de folga. E não ter planeado. E não ter aquelas pessoas. A gente diz disparates, brinca imenso. E isso, eu não considero isto uma chatia, eu considero isto um louvor para eles. Porque isso é a vida, não é? Isso é a vida, é o contacto com os outros. Além dos sonhos, obviamente, e das atividades que depois aqui vamos desenvolvendo enquanto cá andamos, mas há pessoas que vivem a vida a pensar na idade da reforma. Nunca mais tenho 65 para me poder reformar. E depois, nos anos seguintes, e estou até a reportar-me a parentes muito próximos que vi chegarem à idade de reforma recentemente. E depois é muito difícil aquele primeiro período em casa dar um passo para encontrar uma nova vida, uma nova estrutura e uma nova razão de ser. Também o cansaço existe, não é? Mesmo quando estamos quietos. Sim. Existe o cansaço. Nunca perdeu motivação. Para a representação mesmo, para continuar a trabalhar. Perder não perdi, mas às vezes confesso que não me apetecia dar a fazer. Mas tem-se mais a ganhar indo do que ficando em casa. Isso é a conclusão a que eu queria chegar e várias vezes cheguei. Portanto, a representar até morrer. Credo. Se eu puder fazer da morte uma encenação. Muito bem. O que é, Márcia, melhor e pior das nossas diferentes idades? De chegar a velho. Eu gosto da palavra velho. E estamos num podcast que fala sobre a idade. Direitinho e muito bonita. Mas olha, eu não posso, como lhe digo, é o que eu digo, eu te sei histórias. Tu não gostas da palavra velho? Desculpa, já estou a tratar tudo. A Márcia não gosta da palavra velho. Não. Porquê? Porque estou habituada a ouvir a palavra velho como ofensivo. Eu não acho que... Quer dizer, uma pessoa quando diz, aquele velho, não vai estar a pensar, velho, mas tem sabedoria. Ninguém pensa nisso quando insulta. Ai do velho, ai da velha. Porque se usam depreciativamente, não usam com a antiguidade e com o saber que a palavra comporta. É por isso que eu gosto. No entanto, a maior parte das pessoas sabe muito bem o que é estar velho. Sim. Mas isso eu também percebo que se defenda.
Porque há velhos muito novos. Dessa perspectiva. Há novos muito velhos. Exatamente. Graças a Deus. Sim, senhor. Nós estamos na época dos influencers, não é? E toda a gente quer influenciar. Inclusive, as próprias narrativas de ficção também pretendem passar mensagens e influenciar num certo sentido, como já fazia o teatro. Sim, não, mas atenção. Mas houve personagens que passaram por si que acha que fizeram algo por uma mudança de mentalidade? Sim, completamente. Sim. Muitas, porque como nós fazíamos um tipo de teatro, não tinha contemplações, nem obedecia a Rodriguinhos de imagens e assim, acabávamos por ter que pensar em coisas que nunca tínhamos pensado antes. Uhum. E isso é a parte mais bonita da questão. E usar o ridículo sem saber que é ridículo. uma das coisas que nós temos discutido muito neste podcast é o facto de, muitas das vezes, se considerar que as pessoas são demasiado, é o preconceito, o idadismo. Este conceito tem a ver com considerarmos que se é demasiado velho ou demasiado novo. Também acontece com os mais novos, para se fazer certas coisas. Isso existe muito na sociedade portuguesa. E é possível, através da ficção, nós também trabalharmos, através do exemplo, como falou, estas barreiras. Se a pessoa acreditar nelas, sim. Agora, se não acreditar, se é só para dar uma satisfação social, não é essa. Uhum. Mas é o que eu digo, eu tenho que estar sempre a dizer a mesma coisa num aspecto. A minha idade permite-me ter reparado o que é as pessoas, o que a sociedade portuguesa fazia nos anos 50, nos anos 60. Uma mulher não se vestia de... essa não é uma cor bonita para uma mulher vestir. Que era verde, ou era vermelho, ou era não sei o quê. Percebes? Havia uma censura quase. Uhum. Cada pessoa sobre si própria. Isso não pode ser. Porque é que a pessoa não há de andar de verde ou de vermelho, caramba? Sim, essas barreiras também foram discutidas. É verdade. O que é que acontece? Atualmente, felizmente, e muito graças à moda também, e à beleza que a moda pode inspirar, as pessoas vestem as coisas com prazer de as usar. E a maior parte no meu tempo não era assim. Sim, com o usufruto da liberdade que o nosso país, ao dia de hoje, ainda permite. Por quanto tempo, Deus meu, por quanto tempo? Eu usei-o ainda com muito receio. Disse-me há pouco que ensina, é inato ensinar os jovens. E o que é que os jovens, aos dias de hoje, ensinam a si? Eu aprendo muita coisa. Reforço o sentido do humor. Uhum. Vejo a influência deles sobre mim. A sério? Vejo. É sério? Vejo. Porque entre os colegas não há idades? Por acaso não tem havido. Uhum. Claro que há uma certa cerimónia da parte dos mais novos que Márcia, não sei quantos. Desculpe. Aquela diferença inicial. Inicial, às vezes fúria. A mim dá-me umas fúrias que tu não imaginas, mas não posso dizer nada também, cada um trata-se como quer. Mas de qualquer modo, sim, há uma maneira muito respeitosa de alguns. Outros já é tu cá, tu lá, Maria Francisca. Dada a diversidade dos personagens que tem trazido à cena até os dias de hoje, agora, nesta idade, também tem tido a possibilidade de experimentar um espectro diferente de personagens, apesar da idade. Quero com isto dizer o quê? Que eu não queria usar a palavra velho, mas vou ter que usar. Estou aqui a contornar porque não gosto da palavra. Mas há uma grande diversidade dentro da velhice, como há na juventude. Mas muitas das vezes, na categorização dos papéis, parece que o mais velho está sempre naquela categoria. O mais velho é a avó, mas tem tido diferentes idades dentro da sua idade para poder experimentar nos papéis? No teatro. Sobretudo no teatro. A televisão vai mais para o estereótipo. Porque a televisão, exatamente. A televisão tem uns formatos às vezes e tem uma noção de sociedade muito pequenina, muito restrita. Não? Durante muito tempo, e eu própria andei metida nisso, portanto, paciência. É para desconto do pecado. Mas gira essa expressão. Mas a sério, uma pessoa... os ricos tinham sempre a aspiração de se apaixonarem pela pobretana da freguesia. E as ricas
Ao contrário, era fantástico, percebe? Havia ali uma tendência, e então exacerbadamente o bem e o mal era uma coisa absolutamente incapaz das pessoas fugirem a isso. E o bem existe e o mal também, mas fazer disso um paradigma do que tu queres ou do círculo social é um caso esquisito. Acho-me. Sabe-me dizer qual foi a personagem que mais a fez evoluir? Com que mais cresceu? Eu representei na Portugal tem uma peça que se chamava Missão. E a missão abriu-me os olhos de muita coisa que lá está, estava adormecida, que eu nunca tinha pensado que pudesse existir. E eu gostei imenso de fazer esse espetáculo. E era difícil. E lembro-me, quando lembro, nós fazíamos muitos ensaios de texto, primeiro, uns meses de ensaio de texto, e quando a gente leu a peça, não é todos, sim, não. A gente acabou de ler a peça e ficámos todos a olhar para o Luís Miguel. Não entendemos nada, é isso que me vai dizer. E a resposta do Luís Miguel. Pronto, já percebi, vocês não gostam nada disto, não percebem nada, mas vamos fazer na mesma. De quem era a peça, a missão? É Reina Bolsonaro. Do Reino de Mil. Pois gostei de outras coisas engraçadas, muito leves e ao mesmo tempo com o seu dedo de sabedoria, tanto do Shakespeare, como daquele senhor que também fez as Três Irmãs e que fez... Mas não se cresce de forma muito suave com o Reino de Mil, depois não. Mas não, cresce-se à lei da dureza, não é? E depois tudo naquela peça se juntou para fazer dela uma coisa diferente. A roupa que a gente vestia era usada, mas era usada esteticamente falando, era usada. Eu lembro-me de ter uma fotografia minha, se fosse uma família tradicional, era deserdada, porque tinha uma saia lindíssima, o guarda-roupa da Cristina era soberbo sempre. E eu tinha uma posição mesmo assim agressiva, perna, meias de ver até baixo, e depois a saia toda cheia de folhas. E aquilo era uma espécie de provocação, percebes? Não era para mostrar as pernas, coitadinha. Não era isso. Era a atitude. A atitude. Era aquela imagem de força. Exato. E quando a gente consegue que isso exista, é bonito. Eu recordo essa carta bonita que o Luís Miguel, que é uma carta de amor, me deixou escrita em jeito de homenagem. E recordo também o momento que ele referencia, além do da Verónica, a propósito do dia em que teve que subir ao palco e tinha que saber de cor um texto de uma colega que tinha acabado de falecer. No dia seguinte faleceu meu pai. Credo. Foi mais. E subiu ao palco? Ainda hoje. Das duas vezes? A primeira vez morreu a minha mãe, estava eu a fazer-me chachada no Sá da Bandeira. E eu soube às 5 da tarde, já tinha morrido, mas eu estava a ligar às 7h30, 8h, no sábado. A segunda vez, estávamos a fazer uma peça muito bonita também, muito interessante mesmo, de conteúdo e tudo. E o meu pai também se apagou. A Alda apagou-se. A Alda que tinha 49 anos nessa altura. E nós tínhamos uns compromissos com escolas. E tínhamos que fazer qualquer coisa, porque as pessoas vinham lá atrás do sol posto, não é? E como eu sabia o texto da Alda, fui fazer entre lágrimas e sorrisos, como eu costumo dizer. Isto. Mas quando saio dessa peça, no dia seguinte, e o Luís Miguel diz: Márcia, é para casa. O pai acaba de falecer. Sabes que uma coisa é tu pensares nas coisas, outra coisa é apanhares aquilo como se fosse uma estocada qualquer. Foi como eu apanhei uma estocada autêntica.
É uma alegria falar consigo. Principalmente. Essas são coisas chorantes. É difícil. Gosta muito de cá andar. Muito. E não queria nada ir embora, não é que me vão mandar embora? Mas com tanta vida que há por viver, o que é que tem sido essencial para esta longevidade? Já aqui disse. Sentido de humor. Sentido de humor, amor E achar que a vida é bonita. E achar que a vida é bonita. E um dia, Sério, para a casa. vida é bonita. E mesmo quando a gente a estraga, de vez em quando, porque estragamos muitas vezes. Ou por preconceitos, ou por incompreensão. A gente acaba às vezes por estragar a coisa mais linda que tem, que é a vida. E uma das coisas que eu serei muito ingrata se não disser, eu sei as minhas filhas, tal como elas são. Mas uma é mais chata que a outra, uma é mais refinada que a outra, uma trabalha mais que a outra. E percebes? Tal como elas são. Percebo? As crianças que elas tiveram, feitos de criança, não me interessa nada. Elas são razão de viver. É a minha razão de estar viva com algum sentido de que isto vale a pena. Não me vou esquecer do que se passa no resto do mundo. Isso não me esqueço. São muitas razões. Atenção. São muitas boas razões. Os amores, as paixões. Tudo. Márcia, muito obrigada por esta conversa, onde discutimos uma vez mais. Não discutimos, mas. Alguma coisa que por acaso não falámos e que eu gostava de muito. Eu sei que dou algumas estocadas às vezes, mas não é para estocar ninguém. É que eu não perguntei. Não é perguntar, não tinha nada a perguntar, não te lembrar? A força É dizer, porque é que na ficção nacional se estão a esquecer de que as pessoas idosas podem ter uma determinada beleza usada na ficção, se puder ser, e também são capazes de dar vida a coisas muito interessantes. Não, a partir do momento que uma mulher, sobretudo eu estou-me a referir às experiências que já tive, a partir do momento em que uma mulher deixa de ser polo de atração, entre aspas, mesmo que seja inteligente, ou não, enfim, também não é obrigada a ser. Já não é protagonista? É difícil. É sério. Então não é. O Rei Lear é um homem. Não, bem, filhota, também estamos a falar da atualidade. Estou a pensar nisso. Percebes? É assim. Faz-se um elenco. Eu não sei, porque eu não estive nessas mesas de formar elencos, felizmente, senão estou a docia de vez. Forma-se um elenco para Então, lembrar o que é de uma Dona Branca? Mas qual é a imagem que temos da Dona Branca? A Dona Eunice Munhoz? Pois é. Mas essa tinha que eles queriam pôr. Não, reparo muito. Uma menina na puberdade, não pode ser. A Dona Branca era a mesma. É esta sensação de que, a partir de certa idade, somos inúteis. O mundo já não anda connosco. Já não fazemos andar o mundo. Eu só gostava muito de falar também. Posso lhe dizer alguma coisa? Uma coisa, eu fiz aqui há muito pouco tempo, há ano e meio, a célebre Madre Lúcia, não é? A irmã Lúcia. Sim. Que me pôs problemas na altura. Porquê? Porque eu não sou católica. E nunca acreditei lá na história da azinheira e dos pastoris e não sei mais o que. Mas dizia que esse papel trouxe-lhe alguns... Trouxe-me dificuldades quando me peguei nele. Porquê? Porque aquilo, pensei, mas eu acho que pensei bem. Eu disse assim, não. Tu acreditas tanto nisto, no fundo. Meninos das relotinhas, não é? Então, vais fazer uma coisa contigo próprio, vais levar isto a sério. Olha, só te digo, adorei fazer. Adorei fazer. Mas fui para o sério. Porque eu fiz uma crítica a mim própria. Eu disse, como é que eu posso criticar com humor ou fazendo próximos uma personagem, um assunto que milhares de pessoas evocam em determinado dia? Que é a esperança de milhares de pessoas, acredites ou não, é. Portanto, se avançamos todos de um ponto de partida de preconceito,
dificilmente vamos conseguir mudar o que é que seja. É isso. Temos que... Não temos que... Mas temos de ter a inteligência, e chama-se inteligência, suficiente para poder dar a volta às coisas, mesmo quando elas não nos parecem normais de existir. Eu adorei fazer aquele filme, apesar... Pode ter defeitos técnicos daqui ou da lá, isso não sei, nem me interessa. Não é para isso que eu estudei, como eu costumo dizer. Agora, aquela mulher, bem ou mal, coitadinha, porque também foi muito... Eu sei a história, que ainda por cima. Eu sei o que lhe queriam fazer, eu sei a clausura que ela sofreu para não dizer a verdade. Tudo isso, não é? Mas... Márcia, a fazer isso, não pode ir ridicularizar uma coisa dessas. Se fosse numa conversa de café, eu brincava com qualquer coisa desse género. Não é. Era a fé de muita gente. Era aquilo que muita gente acreditava. Pá. E, portanto, o que é que queres fazer? Respeitar. Assim como a morte do ente querido nos leva a respeitar a morte dele e estar ao pé dele, até ter monólogos interiores. Ele já não ouve. Tens que fazer o mesmo. Márcia, muito obrigada por abrir aqui esta porta contra o preconceito que há com a idade. E há mais portas para abrir contra o preconceito e contra vários preconceitos. E por nos revelar também os segredos da sua bonita longevidade. Long live the Queen! E do podcast O Talento Não Tem Idade, desta vez é tudo, mas até à próxima conversa, que seja tão saborosa quanto esta. Até lá. Long live the Queen! Muito obrigada. Obrigada.